Aqui a questão de atividades, né? É super importante variar o formato de atividades, como já tinha respondido lá para a Ana, né? É importante ter noção do desafio. Os alunos que estão entrando no curso de graduação têm desafios diferentes dos alunos que já estão mais maduros, né? Eu senti muito isso ao longo da faculdade, que o nível foi ficando mais difícil. Mas, às vezes, a gente, como professor, nesse momento de ensino remoto, às vezes acha que eles já sabem tudo e eles não sabem, né? Então, por isso, a importância de fazer atividades em que a gente comece com desafios menos tendenciosos, aí a gente vai aumentando esses desafios para até não desestimular. As atividades com muita dificuldade acabam sendo um fator de evasão quando a gente trata de ensino mediado por tecnologia, tá? Até mesmo também para eles conseguirem entender como é que eles gerem melhor esse tempo. É um outro fator também de pensar nessas atividades, né? A escolha do formato está intimamente relacionada aos objetivos da disciplina, a gente já falou sobre isso, bem como o conteúdo selecionado. E vai depender sempre dos dispositivos que todos têm acesso. Aqui eu quis trazer mais a atenção para a questão do feedback, né? A gente pensa que a todo tempo a gente tem que estar dando feedback presencialmente, né? Ou por escrito sincronicamente, né? Pelo WhatsApp e tal. E existem formas e formas de acolher. Para você ver, o professor de finanças me mandou um e-mail com um áudio, eu me senti super acolhida, fiquei toda feliz, me senti muito especial. Mas os formulários, né, como o Google Forms, o Typeform e dentre tantos outros exemplos que existem, eu posso passar uma lista para vocês de formulários, eles têm a possibilidade de você dar um feedback para além do certo e errado. E eu acho isso um mecanismo muito interessante, eu aprendi muito sobre isso no CCERJ, porque na época que eu trabalhei no início, né, há 12 anos atrás, a internet era uma coisa muito cara e 70% da população tinha acesso. E a ideia do CEDERJ era justamente interiorizar a educação. Então, a gente fazia os livros tinham as atividades e as atividades eram comentadas. Eu tenho exemplos dessas atividades, eu vou mostrar a referência para vocês olharem. Lógico que entendendo que a resposta comentada que existe no exemplo, no livro que eu estou indicando para vocês, não é a ideal para esse momento que estamos vivendo, né? Porque como era o livro tinha que cobrir todas as possibilidades do aluno se ele não tivesse o contato com o professor. Não é o caso aqui. Mas a resposta comentada, ela dá um vislumbre para o aluno de que, olha, não é bem por aqui que o raciocínio deveria ir. Por exemplo, você esqueceu de avaliar o ponto X, esqueceu de avaliar o ponto Y, ou você imaginou que a situação foi para um sentido mais próprio, né? Tipo, de intenção própria, de verdade própria. E aí você comenta com ele que ele pode aprender mais sobre aquele assunto num outro documento que você vai indicar ou numa outra literatura. Isso é uma forma de você conversar com o aluno e de dar um feedback personalizado e que promove também o aprendizado. É um feedback para além do certo e errado. E com isso, o questionário ganha um outro valor, né? Os feedbacks, mesmo automáticos, eles às vezes podem ser utilizados para tomada de decisão. Então, você pode utilizar, pelo menos no Google Forms, eu garanto para vocês que vocês podem utilizar ele como tomada de decisão. Então, se o aluno optou pelo caminho A, B ou C, ele vai para um direcionamento, né? E esses feedbacks vão ajudando ele a entender o que ele está fazendo, às vezes até voltar, retornar. E aí, assim, eu posso fazer depois uma live só sobre como utilizar formulários de outras formas para além da múltipla escolha e do relacione, sabe? E assim, eu acho que
nisso, os feedbacks têm um papel muito interessante dentro dos questionários, porque você acaba transformando essa ferramenta numa coisa extremamente versátil, tá? Que mais? A comunicação eu já tratei com vocês, né? Que ela pode ser síncrona em tempo real ou assíncrona em tempos diferentes. A gente pode fazer, inclusive, uma apresentação só sobre as ferramentas de comunicação, formas de comunicar e apresentar também, que eu acho que isso é pano para muita manga. Os tipos de atividades, aqui ó, é a referência no canto direito inferior, tá o exemplo de atividades, e aqui que está as respostas comentadas, os exemplos de respostas comentadas. Esse material, até hoje, é muito orientador meu, assim, para produção e refresh mesmo também, sabe? De olhar e pensar em como desconstruir determinadas atividades e produzir outras, né? Então, ele trata de integração de informação, solução de problema, de estudo de casos, de transferência de domínio por modelo, prática. Ele trata sobre esses métodos todos. Memorização é o recurso mais utilizado, né, para princípios de conversa. E tem vários níveis, né? Você pode fazer memorização de como se fosse um jogo de memórias, mas você pode fazer memorizações trazendo da ancoragem de repertório próprio do aluno, que eu acho muito mais interessante, e a gente pode conversar sobre isso. Integração de informações, solução de problema estudado acaba sendo integração de informações, mas esse caso aqui seria como se fosse uma questão do Enem, com uma contextualização, com um gráfico, com uma notícia de jornal, e o aluno tendo que elaborar a resposta em cima desses dados que são apresentados para ele. Solução de problemas uma estrutura comum para o pessoal de administração, para o pessoal de medicina também, até de microbiologia também era utilizado bastante. Você dá uma problemática e os alunos têm que desenvolver a solução para aquilo, né? Demanda pesquisa, demanda estudo, demanda referência bibliográfica. Estudos de caso, você tem início, meio e fim, né? Contextualização, problematização e resolução do problema, e aí dali você vai partir discussões ou criações de coisas em cima do estudo de caso. Transferência de domínio por modelo, tem um exemplo nesse livro que é como você fazer uma pesquisa de público para a rede hoteleira. Então, ali explica mais ou menos que categorias, que critérios você poderia utilizar. Então, transferência de domínio por modelo nesse sentido, poderia fazer os alunos utilizarem o Google Forms, né? E tem vários outros modelos também, a gente pode conversar sobre isso. Práticas. Práticas têm um limite de fazer dentro de casa, né? Você não vai pedir para o aluno mexer com fogo dentro de casa ou com reagentes químicos, porque isso pode colocar ele em perigo. Mas você pode demonstrar ou elaborar hipóteses por vídeos e dá até para a gente desenvolver vídeos interativos. Eu posso separar as ferramentas que tem sobre isso que, assim, resolvem uma parte da prática, mas é claro que a instrumentalização do aluno fica muito aquém no universo de não ter um laboratório virtual de simulação e até mesmo dele manusear, né? Porque uma coisa é você manusear a vidraria sem quebrar, outra coisa é você mexer no virtual e achar que aquilo tudo é muito simples, né? Parte procedimental é uma coisa e de manipulação é outra completamente diferente. Atividades de projetos que, assim, normalmente, se não aconteceu ao longo do curso, os projetos, eles acontecem na monografia, né? A monografia é um projeto. E, enfim, tem formas e formas de lidar com isso, e eu acho que é o modelo mais simples até agora, é a resolução da monografia. Mas se alguém tiver dúvida de como lidar com isso, de como tratar isso, a gente pode conversar também e pode até fazer lives mais específicas. Bem lógico, né? A atividade leva a avaliações. Às vezes você pode fazer atividades para promover só a integração do grupo. Às vezes você vai fazer atividades que elas vão ser avaliativas, às vezes de autoavaliação do aluno
E eu acho esse modelo bem bacana, porque parte da nota dele pode partir de um questionário que você fez no início da sua disciplina e você repetiu o mesmo questionário ao final da disciplina. E simplesmente vai ser comparativo do que ele respondeu inicialmente e o que ele respondeu ao final. Isso é uma forma de autoavaliação, né? Tem a autoavaliação em que ele realmente parte de perguntas que você faz em critérios de conteúdo, em critérios de habilidades que ele desenvolveu e faz ele refletir sobre esse assunto. Geralmente, os professores usam esses tipos de avaliação em colaboração com as notas que ele está dando com as outras avaliações formativas e somativas, tá? Então, assim, não é uma coisa única, né? Não é determinística. Então, ela colabora e ela leva em consideração aquilo que o aluno achou que ele fez ou deixou de fazer. A avaliação formativa tem uma série de formatos, né? Eu coloquei uns exemplos aqui gerais, mas a gente pode levar horas e horas falando sobre cada um desses tipos. Então, os fóruns de discussão são um formato, as atividades colaborativas, usando o Padlet, que é um dos queridinhos do ensino remoto, que são aqueles murais, vou até apertar aqui, para vocês verem. E o Padlet, ele promove murais, então, assim, você pode fazer desfiles de moda, desfiles de produções de projetos de engenharia dos alunos, de arquitetura dos alunos, pode fazer um Canva, em que você relaciona, né, assuntos. Você pode criar lacunas e preenchimentos com imagem e texto. Você pode criar uma estrutura que é esse stream aqui, que você coloca o texto e a imagem e vai ficar parecendo como se fosse um blog criado pelos alunos. Você pode fazer uma timeline, né? E isso pode ser para música, pode ser para literatura, pode ser para descobertas científicas, né? Varia, pode ser para uma série de coisas. Esse back channel é como se você conseguisse fazer perguntas e respostas, se eu não me engano. Pergunta e resposta. Então, por isso que tem essa coisa com a imagem aqui e um textinho menor. Um mapa, você pode relacionar conteúdos históricos e imagéticos, textos, PDFs, tudo em cima do mapa e fazer uma construção colaborativa com os alunos também, ou então eles fazerem por conta própria, né? Não precisa você estar ali envolvido. E pode fazer o grid, aqui eles fizeram a representação da metamorfose da borboleta, mas enfim, pode ser usado para várias outras coisas, até para desenvolvimento de processos de engenharia, por exemplo. Então, os usos dessa ferramenta aqui são enormes. É lógico que o Free tem as suas limitações, a gente pode conversar sobre essas limitações todas, mas, se eu não me engano, pode entrar até 100 pessoas no mesmo mural, né? Então, é versátil para quem atende até 100 pessoas. A minha memória pode estar falhando, gente, mas eu acho que são 100 pessoas mesmo. Bom, e pode fazer também a avaliação por pares, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha monografia, em um determinado momento a gente trabalhava todos em grupo, depois o professor avaliou, depois a gente começou a trabalhar individualmente, só que antes do professor avaliar, houve essa avaliação por pares. E aí um colega meu leu, fez com critérios, né, já pré-estabelecidos, com uma rubrica, fez avaliações sobre a minha monografia e eu fiz esses melhoramentos e foram essenciais e foram pontos que depois até mesmo o meu orientador online, né, falou, olha, realmente isso aqui foi muito bom, essa explicação que você deu. Então, a avaliação por par também tem essa coisa de não só aprendizado, mas também permitir a troca, né, e colaboração entre os alunos. Eu acho que ela é muito bacana nesse aspecto. E
cara, a avaliação por par acontece também nos referis, né? Em todos os artigos. Então, é uma coisa bacana também dos alunos vivenciarem isso. O outro lado de não só entregar o artigo, né? Mas de avaliar o artigo e ter muito cuidado ao dar esse feedback para um colega seu, né? Por mais que seja anônimo, né? A avaliação por par sempre tem que ser anônimo. E a somativa, ela pode ser individual, pode ser em grupo, acho que vocês estão carecas de saber. Eu acho que o que pega na somativa é como fazer as provas, né? Que a gente, às vezes, só fixa nesse tipo de avaliação. E tem algumas formas de a gente mudar as avaliações somativas. Dá para fazer uma série de recursos do Google Forms que a gente cria caminhos, né? Que, vamos supor, o aluno na resposta 1 respondeu ele foi para uma outra pergunta, né? Da mesma forma que dá para fazer o caminho para aprendizagem com o questionário, dá para fazer o caminho com a diversificação de provas, se é que ela é uma exigência do curso, né? Então, a gente pode também fazer uma web só sobre isso, porque é um nível de Google Forms mais avançado, mas que seguindo o passo a passo, eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer sem menor dificuldade. É lógico que eu não abrangi tudo sobre avaliação, gente, é impossível, mas se for necessário, a gente pode fazer uma roda de conversa sobre isso, a gente pode trabalhar sobre isso no fórum e depois ampliar, tá? Aqui tem alguns adenos sobre videoconferência, para lembrar que o Messenger, que é o primeiro ali, ele, 1 hora de uso, consome 0,41 gigabytes. O WhatsApp, 1 hora de videoconferência, leva 0,44 GB. O Skype, 0,45. O Instagram, naquelas lives, né, bacanas, 1,17 GB. E esse aqui é o Hangouts, tá? Não é o Meet. O que eu ainda não consegui encontrar os dados do Meet, mas eu suponho que seja menos, eu suponho, tá? Mas todos esses dados eu peguei para 1 hora de uso e foi dessa fonte que está aqui no canto esquerdo direito. Se alguém tiver uma fonte melhor, por favor, indique. Estamos carentes de fontes que tratem sobre esse tema. Por que ter essa noção, né? Porque para além do consumo de dados, a videoconferência tem o excesso de exposição à tela, que a gente já comentou, e é interessante também fazer um melhor uso das interações da videoconferência. A videoconferência é interessante para interagir, e não só para uma pessoa falar, né? Então, é bacana depois a gente ampliar essa discussão sobre as interações e como fazer essas interações. E sobre qual ferramenta usar, nesse link que eu disponibilizei aqui para vocês, tem uma tabela com uma infinidade de quantidades de possibilidades de comunicação para além do Zoom, e com as categorias, explicando quais são as vantagens e as desvantagens dessas ferramentas. Então, fica aí para o uso, qualquer dúvida me chamem. Se eu não souber, eu pesquiso e dou suporte para vocês, mas é porque é muito difícil, né, abranger com muito afinco todas essas ferramentas, é uma variedade muito grande. E aqui no final, eu separei para vocês os recursos livres. Então, em cada um desses ícones aqui, quando vocês clicam, vocês vão encontrar um levantamento meu pessoal, é uma coisa que eu já faço há anos. Eu sou meio traça de mundo virtual, sabe? Eu fico juntando as coisas no Flipboard, eu junto as coisas no meu OneNote, e aí eu juntei eles todos aqui no Google Drive, e para cada um desses links aqui que você aperta nos ícones, vocês vão encontrar aplicativos que fazem fórmulas matemáticas, que é uma dificuldade dos professores e dos alunos. Isso eu poderia abrir um outro ícone aqui só das extensões, mas eu não tive tempo. Mas existem as extensões do Google Chrome também, que são aplicadas no Google Classroom e que a gente pode utilizar.
Aqui tem os bancos de imagens que a gente falou, com as imagens livres, a biblioteca de vídeos, as bibliotecas de músicas. Então, esses aqui eu garanto para vocês que, se vocês utilizarem, vocês não vão ter problemas. Só fica atento que os bancos de imagens, às vezes, por exemplo, o Freepik, pede às vezes que você mencione ou disponibilize o link do autor, né, com as imagens e tal. Eu fiz isso durante a apresentação toda, não sei se vocês perceberam, mas ó, aqui no canto direito eu coloquei todos os autores e todos os links que foram demandados do que eu escolhi. E eu fiz isso também em alguns outros lugares aqui, ó. Aqui, tá aqui embaixo, Raw Pixel, pediu para colocar. Então, a gente pode utilizar a imagem, mas não importa, pode colocar num cinza desbotado, que a gente não está infringindo a lei. Ali está registrado e não sofreu nada a imagem da apresentação, né? Bom, com isso acho que eu termino a exploração de hoje. Vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. E quero agradecer muito a presença de vocês aqui até essa hora, nessa conversa longa. Mas é porque eu fico muito empolgada de poder colaborar com uma universidade que me ensinou muito. E eu estou muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. Cristina? Cristina. Desculpa. Não, por favor, por favor. Não, Cristina, eu fiz uma pergunta no chat, se você tem noção, alguém, de quanto o pacote de dados que a UFRJ fornece, de quantos gigabytes é. E, em geral, o pacote, sei lá, que em média, estudantes, por exemplo, ou, enfim, nós, não sei, né, que média de gigabytes se recebe, para a gente ter uma noção, né, do gasto que isso significa em relação ao que você mostrou aí, né? Do quanto no celular, a gente consegue ver isso, né? Do quanto que a gente consome de dados, e dá para fazer uns testes. Mas, por exemplo, eu tive um problema com a internet esses dias, que eu me mudei, a net não foi lá para casa, e eu contratei o plano de dados da Vivo. 2 dias usando por 3 horas vídeo, texto, baixando o material, eu consumi 5 GB, tá? Mas, lógico, não foram vídeos muito extensos, foram vídeos de até 1 hora, e eu usei mais texto do que, né, essas mídias que consomem mais dados. Mas os alunos, se eu não me engano, têm 10 GB por dia. Eu tinha escutado, quer dizer, estou tentando me lembrar isso da época lá dos chips, né? Os chips. Que ia ser 50 GB por mês. Por mês? Isso é o número que eu me lembro. Vou pesquisar isso direito. Mas, enfim, eu não sei como é que ficou e eu não sei quanto tempo que vai durar. Não sei até quando que foi assinado esse contrato, né? Não sei se foi por 1 ano, se foi por mais, enfim, por menos. Mas o número que eu tinha na cabeça era esse, 50 GB por mês. Tá, eu vou pesquisar isso. Sendo que, em geral, quer dizer, os alunos que não têm acesso a esse tipo de plano, em geral, tem plano bem menor, tá? Isso é, assim, no universo dos alunos sem subsídio, é um plano generoso, tá? Tem muita gente que tem bem acesso a bem menos do que isso. Sim. E varia muito de operadora para operadora também. Isso é um ponto a se perceber, né? Porque às vezes acham, não, dentro da operadora tem vários planos e varia muito a questão do chip de uma operadora para outra operadora. Tina, se você puder colocar a imagem de novo dos links. Quais links, Maria? O último ou... Oi, esse daí, obrigado. Tá. E o Fred também queria fazer uma pergunta, eu acho. Pode ler. Isso. Obrigado, Felipe. Cristina, eu queria fazer uma queixa, na verdade, mas antes eu queria fazer um elogio à sua apresentação, que, bom, de maneira geral, fez me identificar muito a vivência que eu tive nos últimos meses, desde julho para cá,
Não sei em quantas disciplinas, não vou fazer a contabilidade, mas mais que 5 disciplinas para tentar aprender um pouco mais a esse respeito. Tentei acompanhar algumas instruções, como a sua. Então, eu identifiquei muito na minha vivência as dificuldades que você apresentou e as soluções também. E fiquei muito Ai, que contente. bom, fico feliz. Eu acho que que eu preciso dizer que você aqui usou muito bem o canal, na minha opinião, usou muito bem o canal que está à nossa disposição, o Zoom aqui. Eu acho que o protocolo de comunicação sua, de interromper, abrir espaço para perguntas, foi excelente. O conteúdo que você trouxe para a gente, como eu disse, né, me identifiquei muito, gostei muito mesmo do que você apresentou, e eu acho que a maneira de você apresentar, o acolhimento seu, a forma de você se expressar, realmente foi muito acolhedor. E eu acho que eu estou falando isso tudo porque eu entendo que comunicação ficou muito em evidência e eu queria te pedir, talvez no futuro, para conversar mais sobre comunicação, porque eu acho que, no meu caso, eu acho que é onde tem a maior lacuna, a comunicação em todos os seus aspectos, né? Então, é a maior lacuna nesse momento. Bom, e a queixa que eu vou te fazer é que eu estou aqui com o seu link aberto, Não consigo já entrar. e não consigo entrar. Tá, Tá? então eu vou ver o que está acontecendo. Bom, eu peço para participar com o meu e-mail institucional, que é Gmail também. E a Tá. resposta que eu tenho é conta incorreta, sua conta não tem acesso a essa turma. Ah, porque eu tenho que liberar o acesso. Deve ser isso, Fred. Ok. É porque como eu Beleza. estou na apresentação, eu não estou vendo os pedidos chegarem, né? Mas se isso estiver acontecendo, eu passo para o pessoal da associação para passar um comunicado para vocês ajustando isso. Mas eu imagino que o problema seja esse, porque como eu disse, eu sou nativa do Moodle, eu também estou aprendendo Classroom. Mas assim, possivelmente é isso, porque eu pedi para autorizar. Porque tem um limite de alunos na sala. Eu provavelmente, dependendo da demanda de vocês, eu vou ter que abrir outras salas, tá? Para poder atender todo mundo. Que eu não sei se vão ser 20 pessoas ou se vão ser 1000, entendeu? Então eu tive que fazer esse controle para eu poder ir ampliando, até mesmo o pessoal da associação ir acompanhando essa evolução de demanda, tá? Tá. Deixa eu te Mas se perguntar. isso não funcionar, a gente entra com a correção, tá? Tá. Deixa eu te perguntar, então, aproveitar esse gancho aí, para te perguntar se você vai passar esse link para mais pessoas. Qual é o grupo que você pretende atingir com essa turma? A ideia é Pessoas. atingir todos os professores da UFRJ, né, Felipe? Eu Tá, só tá estou bom. enganada. Não, isso. Eu ia falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, é claro que a ideia é atingir todos, mas a gente vai utilizar majoritariamente os canais que os sindicalizados têm acesso por uma questão de infraestrutura, né? Qualquer coisa que a gente mandar pelo listão só chega nos associados, enfim, os nossos canais, né? Eles são mais fáceis com os associados do que com os não associados. Aí aproveito para fazer, se temos não sindicalizados na sala, né? Já vou pedir humildemente aqui, né? Que se associem, né? É importante, a gente só tem recurso para manter, para fazer ações como essa, né? Por conta da generosidade dos nossos associados. Então, quem achou legal aí a iniciativa e não é sindicalizado, eu peço a força aí de se sindicalizar e, enfim, indiquem, né? Enfim, mas só esse comentário que eu queria fazer. É, em princípio, para todos, mas acaba sendo focado nos sindicalizados por conta disso, né? A gente tem uma facilidade maior de se comunicar com os associados. Estou vendo aqui, o pessoal está agradecendo. A Glória agradeceu. Apresentações, agradeço a apresentação. Gente, eu só acho que eu vou ter muito a aprender com as dúvidas de vocês. Então, assim, a ideia é estar junto mesmo, sabe? Eu gosto de dúvidas. Dúvidas são boas. Sair da aula com dúvidas é bom, gente. Então, assim, por favor, chamem, me procurem pelo e-mail, me procurem pelo Classroom.
eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas eu tenho um tempo de 48 horas para responder para vocês, porque eu não sei a demanda. Se for pouca demanda, eu vou responder muito rápido. Se for muita demanda de muitos assuntos, eu vou demorar mais, né? Isso foi uma dificuldade que a gente teve, inclusive, de dimensionar. A gente não sabia o quanto vocês iam precisar de ajuda ou não. E, claro, se eu não der conta, eu vou chamar companheiros meus de trabalho que estão alinhados com a minha forma de pensar, comunicar e agir para ajudar também, porque vocês não podem ficar na mão. Eu acho que o que é muito ruim é vocês estarem nesse processo e estarem se estressando e debilitando ainda mais a saúde num contexto em que a saúde está em risco. Então, eu acho que aqui é para a gente desestressar. Vamos, né, transformar as coisas em menos difíceis e mais tranquilas, trabalhar a favor e não contra. Vamos colaborar todos juntos, né? E eu acho que o que eu não souber responder, a gente tentar fazer junto. Eu acho que todo esse discurso que eu tive ao longo da apresentação vale para nossos próximos 3 meses aí juntos, né? Para colaborar também. Beleza. Bom, Alguém gente, mais? então enfim, o fórum está aberto, enfim. Eu comecei usando o Classroom no PLE e deu tudo certo, foi fácil de usar. Agora estou migrando para o AVA por questões operacionais. Ele já fez a pergunta, decifra mim, eu te devoro. Por enquanto, ele está me devorando, mas porque é uma outra lógica. Eu gosto do Moodle porque eu cresci com o Moodle, do 3.1 ao 10, ao 9. Não sei quanto. Então, para mim, ele é fácil. Quando você evolui junto com o programa, é melhor, né? Mas se você sai de uma plataforma minimalista e vai para uma complexa como o Moodle, é mais difícil. Tchau, Ana. Então, mas eu vou deixar registrado aqui meu elogio ao AVA em termos de estabilidade, né? Houve um temor, né? Houve um receio que o AVA não fosse suportar durante certos períodos críticos, mas o AVA comigo funcionou 100%, uma coisa realmente assim, 100% talvez seja exagero, mas 95%, 98% foi realmente bem... O AVA que você está dizendo, o Moodle. Porque o AVA, né, é um super Moodle, num certo sentido, né? Não sei exatamente quem, mas o TI aqui da universidade, não sei se o NCE, não sei se a TIC, não sei exatamente quem, não sei se alguém da matemática, mas eles montaram uma estrutura em cima do Moodle. Então, na verdade, ficou uma coisa já... Você tem muito recurso, na verdade. É difícil de usar, é difícil de aprender. Leva um tempo. Tem uma curva de aprendizado, mas tem muito recurso. E houve um receio de que, como ele mora nos servidores aqui do FRJ, que não fosse aguentar se muita gente fosse usar, né? Mas eu não tive esse problema, não. Assim, eu tive esse problema para aprender. Mas eu acho que agora até eu já mexo relativamente direitinho. Mas muito de repetição, né? O Moodle você aprende muito por repetição, porque são vários caminhos. Aí quando você mais repete, mais você lembra como é que aquilo funciona. Pelo menos eu funcionei assim, né? Eu montava os ambientes virtuais, então eu aprendi muito por repetição. O Classroom não, ele é mais intuitivo. Você puxa, joga, põe o link na dúvida, joga o link, ele vai funcionar. Então ele é simples, né? Mas ele tem essa ideia, né, de simplificar, mas tem suas perdas. Eu ainda gosto do Moodle, confesso. Ainda tenho apego. Muito bem. Gente, obrigada. Bom, gente, obrigada. Então, acho que é isso, né? A gente que agradece, Tina. Não, só agradecer, foi ótimo. Tive que sair um pouquinho aqui nas respostas do Zap, mas consegui acompanhar tudo, achei assim muito legal. Acho que também é isso que o Fred falou, todo mundo, né, que já passou pelo PLE, viu uma espécie assim de videotape, né? Você foi falando e a gente foi ajustando e rearrumando a memória e agora preparando, né, para esse período. Eu
Já vou entrar em sala aí, já estou com tudo aí para... Mas foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Beleza. Vou interromper a gravação aqui, então. Obrigada, gente.